Aleluia. Aleluia. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Amém. Agora sim, acordamos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos iniciando hoje o último trimestre do ano de 2019 da graça do Senhor. Amém. Irmãos, tem 2019 anos que Jesus veio nos trazer a graça. Amém. Amém. Então nós estamos vivendo o ano 2019 da graça do Senhor. E este ano já está findando, né? E hoje nós estamos iniciando o último trimestre de estudo da palavra do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor. Amém? Então é motivo de nós estarmos aqui alegres. Amém? Apesar do cansaço, apesar, de ser assim um dia que a gente gostaria de estar em casa, mais relaxados, mas nós estamos aqui. E o que nós estamos fazendo aqui? Adorando, sacrificando. E este pequeno sacrifício, ele não é nada, o Senhor recebe. Poxa, eles podiam estar adorando, estão lá, estudando a minha palavra. Amém? Então o Senhor recebe isso. E com certeza você vai sair daqui abençoado pelo Senhor, porque Ele está recebendo o teu sacrifício. Amém? Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Nós estamos hoje iniciando esse último trimestre do ano de 2019 e nós estudamos, meus irmãos, neste ano fizemos três estudos temáticos, O primeiro estudo foi sobre a batalha espiritual, primeiro trimestre. Segundo estudo, o tabernáculo, segundo trimestre deste ano. No terceiro trimestre nós estudamos sobre a mordomia cristã. E agora nós vamos fazer um estudo bíblico. Já não é um estudo temático, já é um estudo bíblico. E nós vamos estar estudando justamente sobre os dois livros de Samuel. Amém? Nós não falamos no feminino, nós não estudamos epístola, porque o livro de Samuel não é uma epístola, ele é um livro histórico, é um livro sobre os profetas, E o livro de Samuel, ele na realidade era um livro só. Ele tinha 31 mais 24 capítulos, 55 capítulos. Na realidade não eram capítulos, porque depois que houve nas traduções houver a divisão em capítulos e versículos. E o livro de Samuel, ele era um livro que tinha um rolo, e nós precisamos entender isso, que as escrituras antigas, elas, a partir da invenção do papiro, do descobrimento do papiro, elas eram ali escritas em papiros e eram enroladas nesses rolos. Então, ali os sacerdotes, quando eles iam nas sinagogas para estar estudando a palavra, eles ali desenrolavam o rolo, ali para fazer o estudo. E este rolo do livro de Samuel, ele era muito extenso, em função do seu contexto ser bastante elevado. Aí na Septuaginta foi justamente quando o general Alexandre, grande Alexandre, Alexandre o Grande, lá do Egito, ele conquistou Israel. Ele ali já estava findo, a sua vida, e um filho seu, que era também um general que se tornou rei, ele fez a tradução do hebraico para o grego. Então, nesta tradução do hebraico para o grego, foi dividido o livro de Samuel em 1 e 2. Então, tem o primeiro e o segundo livro de Samuel, que é para justamente facilitar a sua compreensão e evitar ficar tudo num rolo muito grosso, que ficaria mais difícil, o seu estudo. Amém? Então, o livro de Samuel, ele na verdade teria 55 capítulos.
E na Septuaginta, né, porque esse rei, ele separou 70 sacerdotes de Israel para fazerem a tradução fiel do hebraico para o grego. Amém? Então, daí foi dividido este livro em 2 livros, 1º e 2º de Samuel. Nós temos ali uma outra tradução, que é justamente quando no início da igreja apostólica, católica apostólica romana, a igreja criada pelo decreto do imperador. Então ali, meus irmãos, veio um grande teólogo chamado Jerônimo, e Jerônimo, ele fez a tradução do grego para o latim, é a tradução chamada Vulgata. E nesta tradução, estes livros não tinham o nome de 1º e 2º Samuel, eles tinham o nome de o livro 2 Reis. Então você tinha 1º Reis, 2º Reis, 3º Reis, 4 Reis. 1º Reis e 2º Reis era o livro de Samuel. 3º e 4º Reis são o livro das crônicas. Aí, nas traduções, quando foi descoberto ali no Mar Morto, né, ali os pergaminhos, veio o estudo e ali se classificou entre primeiro livro de Samuel, 2º livro de Samuel, 1º livro das crônicas, 2º livro das crônicas. Amém? Quem organizou os livros de Samuel e crônicas foi Isaías, o profeta Isaías. Ele que fez a organização desses livros, né? E quando veio no império, no domínio grego, esses livros, né, eles eram chamados de 1º aos reinos, 2º aos reinos, 3º aos reinos, 4º aos reinos, né? Aí mudou Jerônimo, né, na tradução Vulgata, né, ele traduziu como titulou como 1º Reis, 2º aos reis, 3º aos reis, 4º aos reis, né? E depois da descoberta ali dos pergaminhos do Mar Morto, no estudo, né, que os teólogos fizeram, aí classificaram como 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel, 3º livro de Samuel, 1º livro de crônicas, 2º livro de crônicas, né? Quem escreveu o livro de Samuel? Samuel. E o de crônicas, quem foi? Ele escreveu o livro de Samuel, ele escreveu o livro de Ruth, e ele escreveu também o livro de Juízes. Samuel escreveu Juízes, Ruth, Samuel, mas ele não completou o livro de Samuel. E quem completou? Natã e o outro profeta chamado Corá. Corá? Mas Corá não... Corá? Não. Gade. Natã se sobressaiu como? Você lembra? O profeta Natã? O profeta Natan que foi na casa de Davi, advertido pelo adultério, né? Pelo fato do pecado dele com Batseba. Isso, é bom gravar isso, não esquecer. Amém? Natã. E Datã. Datã. Ele se sobressaiu. É Datã mesmo? Não, é Gade. É isso mesmo. É isso mesmo. Gade, pera. É Gade. Eu tinha falado Gade. Gade. E Gade. Gade, para a gente memorizar. Gade foi quem alertou Davi sobre o pecado de numerar o povo. Lembram disso? Lá no final, né? Que ele fez o censo, né? Isso foi o censo, né, pastor? Estudei isso. Tá. Essa pedaço não sabia. Quem escreveu crônicas, pastor? Então é bom para a gente fixar, né? Então o profeta Natã e o profeta Gade foram eles quem escreveram os livros terminaram o livro de Samuel, né? E escreveram ali o livro, começaram a escrever o livro das crônicas. Amém, amados? Tá? Para a gente entender. Agora, Samuel escreveu ali Juízes e Ruth, assim como o seu, né, iniciou o escrito do seu livro também, mas ele foi concluído ali por Natã e Gade. Agora é importante nós entendermos um contexto desta história. Qual o contexto? E nós precisamos entender isso. No tempo de Juízes, houve ali uma depravação do povo de Israel. E quando a gente lê o livro de Juízes, nós vamos ver que praticamente a cada 40 anos, período de 40 anos, o povo se afastava de Deus
e os inimigos começavam a prevalecer sobre Israel. Daí o Senhor levantava sempre um juiz. Aí o Senhor levantou Gideão, levantou Sansão, levantou Jefté, levantou Débora, né? Então o Senhor sempre estava levantando um juiz, mas o povo voltava a pecar novamente. O juiz foi Débora, né, pastor? Oi? O juiz foi Débora, né? Isso. Então nós temos, nesse período, nós temos aí cerca de 300 anos de grande apostasia. 300 anos aonde, meus irmãos, havia uma grande apostasia do povo de Israel. E quando Ana, ela começou a orar ao Senhor, porque Ana, ela era estéril. E o seu marido, ele tinha uma outra esposa, que é comum ali no Oriente, chamada Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E Eucana, que era o marido de Ana, ele amava a Ana. E amava mais a Ana do que a Penina. Só que Penina lhe dava filhos e Ana não dava. E Ana era uma mulher triste. Era uma mulher completamente amargurada. Por quê? Porque o maior, digamos assim, a maior dádiva para uma mulher naquele tempo era gerar filhos para o seu marido. Porque era muito importante ali a descendência dos varões. Então os varões, eles contavam a sua descendência através do seu sobrenome. Então o sobrenome de um varão passava para o seu filho, que passava para o neto, para o bisneto, era uma sequência. Então na genealogia de Israel, e os israelitas, eles dão muito valor à genealogia. Nós temos ali, meus amados, as pessoas voltando. Quando você pega ali Mateus capítulo 1, você vai ver as 14 gerações de Jesus Cristo. E você vai olhar que veio até José. Amém? E José era o pai material, não era o pai material. Ele era o pai, digamos assim, material, mas não espiritual. Se bem que não houve conjunção de José com Maria para nascer Jesus. Então ele era o pai adotivo de Jesus. Mas na sua genealogia, né, ele veio da tribo de Judá. E nós estudamos a genealogia e coincide ali com o nascimento de Jesus. José era para ser um rei. Consequentemente, Jesus era para ser rei. Amém? Porque era descendência, não é? Então, nós temos digamos assim, importância muito grande que o povo de Israel dá à genealogia. E, sim. Pastor, o senhor está falando sobre a genealogia e o senhor está citando sobre a sequência que é dada ao nome dos homens. Mas na genealogia de Jesus, a gente tem aí uma quebra, que ele cita o nome de 3 mulheres. Fala Raabe, Batseba e Ruth. Mas no caso de Batseba, Davi. Isso. Né? O rei Davi. E Raabe também, porque ela casou com o avô de Davi, que é Boaz, né? Samuel, né? Não, Raabe não casou com Boaz, casou com o avô de Davi. Raabe casou com Boaz. Não. Boaz, sim. Boaz, com o avô de Davi. Não, Ruth. Foi Ruth. Ruth casou com Boaz. Não, quem foi? Boaz Raabe é casou. Jessé, que é o pai de Davi. Mas Raabe casou com alguém também. Assim, Fica o estudo para a gente trazer hoje à noite essa dúvida. Amém? Então os irmãos vão eu falo pesquisar. direto, né? E vamos trazer com quem Raabe casou. Amém? Vamos pesquisar isso. Eu estou sentando aqui porque o joelho está doendo. Vamos que ver Pastor, que é depois porque de assim, Josué a eu não gente sei vê se há agora. uma finalidade que é citada essas 3 mulheres. Sim, mas de qualquer maneira é bom entender que na genealogia o homem, o varão, é quem dava o nome. O pastor casou-se com Salmão e deu luz a Boaz. Aí, Então, por isso que eu não confundi. casou com Salmão. Que era No o caso, pai do avô de Raabe Davi. foi Bisavó de Davi. bisavó, De Davi. porque Boaz com Ruth geraram a Gessé. Jessé. Então Raabe foi bisavó De Davi. de Davi. É isso Amém? mesmo. Mas nós precisamos entender, quem casou com Raabe, ele deu essa linhagem, porque ele era da tribo. Nós precisamos entender isso. Né? Raabe Então, não era da da mesma tribo, maneira era um homem que que Boaz, ele foi o remissor, né, de Ruth. Amém?
dando sequência, né, ali ao nome, né, da família. Então era do varão, era do varão a genealogia. Porque tinha que ter alguém da tribo, Né? né? E era um homem. Exatamente. É porque o homem não gera. Tinha que ter uma mulher. Tinha que ter uma mulher para Eu gerar. coloquei dessa forma até propositalmente, né? Tinha que ter uma mulher, né? Por quê? Porque a mulher não era esquerda. Mas, A mulher tinha como função a procriação, tão somente. mas eu creio assim, pastor, que colocaram essas 3 mulheres, porque a história delas foram muito fortes. Aí nós Então temos- foi a história que elas aí nós temos trouxeram. a história delas. A história Elas foi se muito forte. destacaram em função da sua fé, É, né? Da exato. sua virtude. Né? Né? Exatamente. Sim. Falabe, foi esconder ali os espias. Né? Ela teve uma atitude. Ruth, ela foi fiel à sogra, né? Exatamente. Né? Nós estamos falando de Esther, não, Ruth, né? Ruth foi fiel a Noemi, então a sogra A dela. atitude de Ruth foi uma atitude de virtude. Amém? Que é um dos atributos Misericórdia, de Deus. né? A atitude de Raab, de preservar Preservar os espias. espias, né? Mas quem suscitou foi um varão. Foi o varão. A genealogia. Amém? Elas É, foram destacadas. Mateus capítulo 1, Ah, Salmão gerou Raabe e a Boaz. E Boaz gerou a Ruth e a Obed. E Obed gerou a Jessé. Fala, Salmão gerou. A Raabe. Porque se casou com ela, eu acho que na tradução pode ter trago essa palavra de gerou, mas se casou com ela. Vamos mergulhar mais nesse mistério. Que a gente Capítulo 1 procura. de Mateus Vamos mergulhar mais um pouco nisso. fala da Amém? genealogia. Enfim, o que eu queria trazer para os irmãos é que, no caso de Ana, a maior amargura de Ana era não poder gerar filhos ao seu Era uma marido. vergonha naquele tempo, né? Né? Isso para uma mulher como se fosse uma maldição. Né? Ela era inútil, digamos assim. Tá? E Ana, ela tinha uma virtude, porque quando o seu marido ia adorar o Senhor no templo, Ana, ela não participava dos banquetes. Ela, pela alma amargurada, ela chorava no altar. Até que Ana, ela fez ali com Deus um propósito. De qual o propósito de Ana? Que se o Senhor abrisse a sua madre, se ela gerasse filho, ela entregaria seu filho ao Senhor para que fosse nazireu do Senhor. Ela estava ali buscando o que era mais importante para ela, mais disposta a sacrificar para o Senhor, nesse sentido. E foi o que aconteceu. O Senhor abriu a sua madre, né? E ela gerou a Samuel, e quando Samuel estava com 5 anos, que estava já desmamado, né? Ela levou Samuel até o templo e entregou para o profeta, não, sacerdote, né? Eli. Sacerdote. Ela entregou para que o sacerdote Eli iniciasse Samuel ali no templo, para ser o nazireu do Senhor. Então, este ato de Ana foi um ato de fé, um ato de virtude, um ato de desapego, porque o que era mais importante, ela recebeu e doou para o Senhor. Ela sacrificou o seu melhor para o Senhor. E nós precisamos entender que o Senhor diz na palavra: misericórdia eu quero e não sacrifício. Ou seja, o que o Senhor quer de nós? Sacrifício de justiça. Isso vem de encontro à palavra de hoje à noite. Amém? Então, isso, meus irmãos, trouxe para Ana a bênção do Senhor. Por quê? Porque o propósito dela era um propósito correto, honesto. E, em função disso, o Senhor abriu sua madre e ela teve mais filhos. Ou seja, ela foi abençoada, ela se completou. E nós precisamos entender um outro mistério dessa palavra. Ana era estéril. E Israel estava vivendo também um período de esterilidade espiritual. Porque foram cerca de 300 anos aonde o povo se afastou de Deus. Uma estagnação espiritual. E isso, meus amados, era uma esterilidade de fé. Não havia fé. Em função disso, quem dominava? O inimigo. Então, Israel era constantemente invadida por outros povos, saqueadas, né? E este povo, quando aconteciam esses fatos, buscavam o Senhor. Depois que o Senhor abençoava, relaxava.
é assim hoje também. Do mesmo jeito. Ou até pior, né? As pessoas vêm, quando o Senhor abençoa, vai de encontro à palavra de hoje. Amém, amados? Tipo, Então, desculpa, eu ia falar em relação ao que eu conversei com o senhor na sexta, é fazer o jejum só para obedecer. E é o que acontece muitas vezes. Só para obedecer a palavra eu vou jejuar, sendo que a premissa é eu acordar pela manhã e dormir obedecendo a palavra. Né? Então, é tipo isso. Exatamente. Então, assim, muitas pessoas estão em campanhas, em jejuns, em montes, em vigílias, e buscam uma vigília aqui, e buscam uma vigília ali. Isso não é de Deus. Não. Isso não é de Deus. Não. Amém? O Senhor não quer isso. O Senhor quer transformação. E que ela se firma na casa do Senhor, né? Não fica firme nos cultos, não vem, não obedece, que é uma da tem que servir aqui. É vulnerável demais, né? Aí fica esse pula de galho em galho. O Senhor é fiel com quem é fiel com ele mesmo. Então, assim, aí nós vamos entender que veio Samuel. E Samuel, ele cresceu ali no templo. E justamente nós tínhamos ali um sacerdote com 2 filhos. Porque Eli tinha 2 filhos. E o que havia naquele templo? Havia uma profanação. Porque os filhos do sacerdote Samuel, eles pecavam no templo, eles se prostituíam no templo, eles ali, meus amados, faziam prostituição com mulheres do templo, eles pegavam ali, meus amados, as ofertas das pessoas, e eles desviavam as ofertas das pessoas. Eles pegavam ali o que era para ser do Senhor, escolhiam com garfo o que era melhor e o restante era para ali queimar no altar do Senhor. Então, isso era uma abominação diante do Senhor. Até que o Senhor recebeu ali, meus amados, Samuel como o profeta que veio trazer um outro sentido, iniciar um novo ciclo para o povo de Israel, tirando o povo daqueles 300 anos de estagnação espiritual. E ali, quando Samuel começou a crescer, o Samuel ouviu a voz, e quando ele achou que era a voz de Eli o chamando, na verdade não era. Ele, a primeira vez o Senhor chamou pelo seu nome, e ele achou que era o sacerdote, foi até o sacerdote Eli, e ele: não te chamei, volte a dormir. Ele voltou. Segunda vez, Deus o chamou, e ele foi até o sacerdote Eli: não fui eu, volta a dormir. E na terceira vez, Eli, o sacerdote, entendeu que era o Senhor quem estava chamando. Ou seja, o sacerdócio de Eli já estava ali. Encerrando, né, pastor? O sacerdócio de Eli já estava ali. Já não estava mais sendo aceito pelo Senhor. Por causa do pecado E o dos Senhor, seus filhos, né? em função do pecado dos seus filhos, não somente, mas através da conivência dele com o pecado dos seus Ele filhos. repreendia os filhos, Né? né? Porque ele aceitava, permitia o pecado dos seus filhos. E uma vez que ele permitia, ele estava pecando da mesma forma. Isso serve para nós aqui. Sim. Amém? Passa na mão, né? Nós não podemos passar a mão na cabeça do pecador. Amém? E se você tem um parente dentro de casa, se você tem um parente na tua família que quer ficar em pecado, você não tem que ajudar. Você tem que orar. Você tem que ministrar a palavra. E ele tem que se arrepender para que ele possa buscar o Senhor. Porque é como nós falamos, é colocar dinheiro na canequinha do diabo. Amém? Então nós precisamos entender isso. Esse sentimento, esse sentimentalismo, essa pregação de hoje vai ser uma dessa, né? Esse sentimentalismo todo, ele só atrapalha. Só atrapalha. Tem que dizer a verdade, né? Né? Principalmente, a gente chama muita atenção com relação às mães. Nós precisamos entender, se meu filho está errado, eu tenho que corrigi-lo. Né? Então não posso ser complacente com o que ele está fazendo de errado. É a história daquela senhora lá do Recanto da Zé: pastor, meu filho foi preso injustamente. O que seu filho fez? Por que ele foi preso injustamente? Mas os colegas chamaram ele para sair, os colegas resolveram assaltar, o homem reagiu, o colega dele deu um tiro, ele só foi tirar o que tinha do bolso do homem, ele não fez nada. Olha a visão da mãe. E o livre-arbítrio Olha a dele, visão da onde mãe. fica, né, pastor? Né? Aí eu falei para ele: não, perdoa, mas seu filho é tão culpado quanto aquele que atirou. E ela, né? E ele ficou, esse rapaz ficou ali, esse jovem, né? Ficou ali cerca de 10 anos preso na Meu Deus, latrocínio, né? Então, assim, teve a oportunidade de arrependimento. Sim. Então nós precisamos entender. Esses dias eu chamei a atenção do meu filho, né? Meu filho está com 36.
E eu chamei a atenção dele. Ele falando, pai, e falando um negócio de carro, não sei o quê, não, no meu carro, inclusive, falando não sei o quê, e surgiu o assunto, pai, no meu carro, inclusive, eu tenho até um taco de beisebol. Para quê? Esse pessoal do trânsito. Aí eu dei uma chamada, né? Dei uma chamada, sabe? Que história é essa, rapaz? Né? Mas aí chamei mesmo, né? E ali para mim ficou, ele era desse tamanhozinho, estava levando uma bronca como um filho desse tamanhozinho. Não podemos passar a mão na cabeça. E é o que acontecia com esses sacerdotes. Eli passava a mão na cabeça de seus filhos. E o que aconteceu? Seus filhos foram mortos, e no dia que chegou a notícia da morte de seus filhos, ele sentado na cadeira, ele encostou para trás e quebrou o pescoço e morreu também. Ou seja, acabou o sacerdócio de Eli com a sua genealogia. Iniciou-se um novo ciclo. E esse novo ciclo foi iniciado com Samuel. E Samuel, meus amados, foi um grande profeta do Senhor. Então nós vamos estar estudando nesse trimestre 3 personagens. Nós vamos estudar Samuel, nós vamos estudar Saul e Davi. Então são esses 3 personagens. Então não vai ser um trimestre temático, vai ser um trimestre bíblico. Vamos estudar sobre estes personagens e entender, meus irmãos, trazer para nós aplicações práticas para a nossa vida. Mas o Samuel também teve problema com os filhos, não? Que foi rejeitado. Sim, ele também teve problema. Samuel também com relação a seus filhos também profanaram, eles também pecaram, né? Mas Samuel não foi conivente, né, pastor? Ele não foi conivente. Porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente não vê conivência de Samuel em nenhum momento. Na verdade, a linhagem ali não era para ser Samuel, era para ser um dos filhos de Eli, né? Os filhos de Eli, né? O sacerdote, né? Exatamente. Então ali quando Ana orava, o Senhor já conhecia Samuel. Já. Né? E o Senhor abriu a sua nave, porque o Senhor já tinha um propósito. E o Senhor viu naquela serva uma forma de reiniciar um novo ciclo. Lembra de Isaías? Ali, Isaías capítulo 6, ali quando ele tem a visão do templo, né? E o Senhor diz, a quem enviaremos nós? Eis-me aqui, Senhor. Opa, mas ele era um homem de lábios impuros. E veio ali o anjo, pegou uma brasa do altar e tocou no seu lábio, né? E foi purificado. Opa, tem um mistério aí. Essa brasa do altar não provocou uma queimadura de 1º, 2º nem 3º grau na boca de Eli. Só purificou, amém? De Isaías, né? Só purificou. Então o que nós entendemos, irmãos, é que se você está disposto, o Senhor vai te usar como vaso. Mas nós temos que estar dispostos a sermos usados, né? Para sermos vasos de honra do Senhor. E é isso, né? Porque Deus só deu Samuel para Ana, porque o Senhor conhecia o coração, já sabia que havia devolver ao Senhor. Amém. Pastor, e o contexto eu acho assim, é bem maior, porque Deus ele provou Ana diante daquele povo infiel. Então, na infidelidade do povo, Ana foi provada, porque Deus ele abria a madre dela. Deus ele queria Samuel, mas ele teve que provar por conta de uma nação. Ele prova um homem, né? A gente vê os planos do Senhor como são grandes, 8:28. né? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem É uma história daquele parecida, que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. E a história de Ana é parecida com a história de Jacó com Raquel. Exatamente. Raquel Abraão, porque não tinha filhos, não tinha filho, Lia teve vários filhos. O patriarca, né, pastor? Nossa, 20 anos, 20 anos ele orou pela sua esposa. Aí Deus dá o que José ia ser a gente quer para ontem. Até mesmo Abraão como patriarca, né, pastor? Foi a mesma história. Abraão, patriarca, né? O pai da fé. É uma pecadinha ali, né? Não, tem uma caída, né? Mas eu falo assim, no sentido de histórias, assim, parecida, porque Ana teve Samuel e ele foi um profeta, foi cuidando do povo de Israel. E José, Jacó teve, né, com Raquel depois de 20 anos. O que nós entendemos com o milagre de Ana, irmão? O Senhor faz milagre. Faz. Mas para que o milagre seja uma bênção. Exatamente. Olha, José foi para o Egito, preso. Então, o milagre do Senhor é para gerar uma bênção. Amém?
Então, quando nós pedimos ao Senhor um milagre, tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Eu quero ser curado, não tem propósito. Para ser uma Por bênção isso para que Deus. fala aquele versículo de Mateus: não recebe porque pedes mal. Pedis e não recebeis, né? Porque pede mal. Se pedir mal, Tiago, é Tiago, pensei que fosse Mateus. Então, assim, nós tudo que colocamos diante do Senhor tem que ter propósito. Senhor, eu quero uma Mercedes-Benz 0 km. Para quê? Qual é o milagre que vai gerar? Qual o propósito? Né? Bom, pastor Rogério, você está com uma barba bonita, eu falando sério. É bem feita. Eita, pastor. Glória a Deus. Aleluia. E Fundação Educacional. Ô, glória. Lá pode, né, pastor? No hospital não podia. Amém. Então, assim, o que nós pedimos tem que ter propósito. O que você está pedindo para o Senhor? O que você está esperando do Senhor? Tem propósito? Ou para o teu bem-estar? Ou para status, né? Pra Ou para Tirar status? férias. Né? É igual a história do pessoal que começa a vender Herbalife. Nossa. Aí a pessoa pega, investe, né? Vou ganhar milhões e milhões. Já começa a comprar carro zero, já põe lá no emblema, Herbalife, né, na porta, né? E aquele carro ele está pagando a prestação em male, né? Mas é um carro bom, para mostrar para os outros que tem status, que já conquistou o carro. Não conquistou nada. Ele está pagando parcela lá, sabe? E se não vender, vão tomar o carro dele, entendeu? Então ele fica louco, virou escravo daquilo. E nós? Queremos o que do Senhor? Queremos uma casa? Que bênção! É bênção você ter uma casa? Sim. Com que propósito? Eu quero ter um marido. Com que propósito? Eu quero dominar aquele cidadão. Você é escravo? Ele vai me pagar tudo que os homens fizeram na humanidade. Né? E o marido quer ter uma esposa. Para quê? Com que propósito? Para fazer ela bem. Ela vai ser minha escrava, escrava de casa, escrava sexual, vai fazer todos os meus desejos, não é isso? Né? Olha o egoísmo. Aí o que vira o casamento? Isso é uma tragédia. Tragédia, né? Eu quero ter um bom emprego, concurso público. Tem alguns que já vieram aqui e fizeram até propósito para isso. Aí o Senhor abriu a porta. Cadê eles? Né? Eu quero ter um carro 0 km. Esse carro não é meu, é do Senhor, gente, ó. Estrada de terra. Da carona. Ó, carona. Vamos desculpar no meu carro, né? Eu conheci uma história assim que nem o mecânico deu jeito. Porque a pessoa chegou a ungir o carro para a obra e nem o mecânico deu jeito. E foi com um mês, nem o mecânico deu jeito. O carro está parado. O que nós queremos entender com isso é que o Senhor, Ele gera milagre, sim. O Senhor abençoa, sim, mas com propósito. Com propósito. Amém? Tem muitas conquistas que não são do Senhor, é do homem. Ele está conquistando. Não tem nada a ver com Deus. Né? Porque o Senhor, Ele, meus irmãos, Ele não vai dar algo que Ele sabe que vai acrescentar dores, né? Acrescentar dores ao homem. Ele não faz isso. A própria palavra lá em Provérbios, capítulo 10, 24, diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então, o que o Senhor abençoa, meus irmãos, é para ser bênção e não dor. Então, tem muitos que estão aqui, faz campanha aqui, faz campanha em outra igreja, e vai, e não pede uma campanha, porque está buscando algo para satisfação própria. E quando recebe, isso vai lhe trazer dores. Pastor, um exemplo disso foi quando Abraão, ele teve o filho com H. Ele teve o filho, ele não queria o filho, ele teve o filho, mas olha as dores que acrescentam até hoje com esse, até hoje com esse falso milagre. Então não foi um milagre. Então é como o senhor falou, tem pessoas que estão recebendo coisas, bens, né, que estão buscando, acham que é de Deus, mas lá na frente vão acrescentar dores. Abraão, vamos colocar aí o quê? 2.900, mais uns 1.000 até Davi, 3.900, mais uns 1.000 até
6 mil anos. Quase, Tá falando de quase Abraão 5 mil pra cá? anos para 5 cá. mil anos, 5 mil e pouco. Olha o que Abraão fez. Se não fosse o ato de Abraão querendo antecipar ao Senhor, não tinha homem bomba matando inocente aqui no mundo hoje. É mesmo, né, pastor? Que são Olha jovens. só. Entendeu? Quantos inocentes, pastor, hora dessa já morreram Então, com isso em bomba? função de um erro, de um pecado. Nós temos o livre-arbítrio. O Senhor nos dá o livre-arbítrio. Agora, nós precisamos entender, eu uso o meu livre-arbítrio como? Eu estou entregando para o Senhor a minha vida. Eu estou entregando a minha vida ao senhorio do meu Deus. Eu estou aprendendo a servir ao Senhor, a obedecer ao Senhor. Fazer o que realmente é do agrado e da vontade do Senhor. Esse é o ponto. Aí, a tua oração é poderosa. Do contrário, não. Bem? Bom, então nós entendemos aqui que o livro de Samuel, ele é um livro mais extenso, e na Septuaginta, na tradução do hebraico para o grego, ele foi dividido em 2 livros. Amém, amados? Quem escreveu o livro de Samuel? Samuel terminou com Natan e Gade. Quem finalizou Natan E Gade. E Gade. E Gade. Amém? E Samuel escreveu mais Ruth e Juízes. Juízes e Ruth. Amém? Então, o pastor Samuel então, foi o último juiz, né? Foi o último juiz. Juiz. Samuel foi o último juiz. Amém? Pastor, Pode eu só perguntar. ia só falar aqui uma coisa aqui, porque na tradução da irmã foi diferente. A minha fala assim, ó, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Cuja mãe foi Raabe. Então Salmão Gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A minha tradução, na tradução da irmã fala. Então Salmão, ele gerou Boaz através de Raabe, é o Raabe. que fala na minha tradução, Amém. é assim. A tradução dela está certa. É, Porque a forma. sim, Né? foi a tradução Amém. que errou a palavra ali, né? A palavra Deixa logo. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Você já sentiu alguma vez, você veio à presença do Senhor, na casa do Senhor, prestar um culto ao Senhor? Você entrou aqui com o teu coração amargurado, fechado. Aí você saiu daqui regozijado, alegre. Sim, E logo depois algo bom acontece. sim. Já teve essa experiência? É o caso de Ana. Ana estava se derramando em sinceridade diante do Senhor. Então a resposta de Deus. Não é? Ela estava ali em fidelidade e em sinceridade. E ali ela foi abençoada. E quando ela foi abençoada, ela sentiu a virtude. Por isso ela se alegrou. Alegria, né? Amém? Louvado, a alegria do Senhor é a nossa força, né, Elias, né? verdade prática. No livro de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Que são muitas, né? Mas Não importa o que estamos passando, né? Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é continua. Deus. Não é assim que diz o louvor? Né? Tudo é o propósito, né, pastor? É igual o pastor Felipe, versículo que tem lá em João, acho que é capítulo 8, que fala sobre Deus não atende a oração de pecadores. Né? Não O que atende. cumpre na vida de Ana, né? Exatamente. E houve aquelas orações que há uma sinceridade no coração, cujo